E aí, gente, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje eu estou falando diretamente do meu primeiro dia de férias. Vamos lá. Talvez esse papo fique um pouco confuso porque eu tô vindo aqui enquanto ainda tô elaborando meus pensamentos. Mas eu achei que era um bom momento pra fazer isso, tá um sol super gostoso. Eu até trouxe minha cadeira do escritório pra cá pra pegar esse solzinho. E vamos lá. Agora que eu entrei de férias, me veio um questionamento na minha cabeça e que eu sei que ele é um problema coletivo, mas eu só posso trazer da minha perspectiva individual, que é quem eu sou para além do meu trabalho. E é muito curioso porque geralmente quando eu entro de férias é um luto, sabe? Um luto no sentido de eu passo todos os meus dias fazendo 1 milhão de coisas enquanto eu trabalho, e aí quando fica esse vazio, eu me pego pensando, beleza, e agora? E obviamente ao longo dos dias de descanso, quando eu consigo descansar bem, eu vou redescobrindo, né, coisas que eu gosto, para além do meu trabalho, meus hobbies, passar mais tempo com a minha família, enfim, a museus, qualquer coisa assim. E aí eu vou lembrando de que a vida vai muito além do trabalho, né? Mas depois que eu volto, eu geralmente esqueço de tudo isso que eu reaprendi, e aí eu fico nesse ciclo, né? E aí coincidiu que eu comecei a ler o famigerado, o famoso livro do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço. Ele é um livro bem curtinho, então eu já tô quase na metade dele, eu comecei a ler ele ontem, e que fala muito sobre o homem como empreendedor de si mesmo, né, e essa cobrança que vem, ela não vem mais de fora, ela vem de dentro, e me pegou muito. Porque a gente acaba se identificando, né, com algumas coisas, porque é um retrato da nossa sociedade hoje, de como a gente guia a nossa produção ali, de certa forma. E me pegou muito porque eu tava muito numa expectativa, assim, do tipo, ah, beleza, eu vou entrar de férias, eu vou gravar, sei lá, um vídeo por dia, vou postar muito no canal do YouTube. E é muito curioso isso, porque entra de novo nessa questão de ser extremamente produtivo e não tem ninguém me cobrando isso, além de mim mesma. É de novo a prisão feita por nós mesmos, né? E claro, acho que não é nenhuma culpa individual. Porque, de novo, esse é um problema coletivo, mas essa é a minha perspectiva individual, percebendo isso. Obviamente eu percebi isso em outros momentos, mas aqui agora que eu tô lendo esse livro, as pecinhas elas estão meio que se encaixando, né? E a gente vai relembrando e tendo consciência dessas coisas. E é muito curioso, porque daí eu entrei de férias do meu trabalho formal, mas eu continuo. Claro, é o primeiro dia ainda, né? Eu pretendo descansar e aí essa lógica eu espero que ela mude ao longo dos dias, mas entra nessa questão. Eu já perdi o fio da meada. Cara, eu sou péssima de fazer coisas sem. Eu tô com zero anotação. Vim aqui sem roteiro. Nem anotei os pontos que pra mim eram importantes de falar. Mas enfim. Eu já entrei de férias muito com essa questão do produzir, né? De ser produtiva, mesmo que não seja com o meu trabalho formal, de uma outra forma. E aí eu entro até num dilema, tá? Porque a questão das artes, pra mim, porque pra mim ter um canal no YouTube é uma maneira de expressão artística. As artes, pra mim, no geral, elas são muito importantes pra eu me reconectar comigo mesma. E aí entra nesse dilema de tipo, ah, eu tô nessa lógica de produção, mas ao mesmo tempo é algo que me ajuda a me reconectar comigo mesma. Então eu fico um pouco nesse impasse, sabe? De até que ponto sou eu me cobrando pra ser produtiva de alguma forma. Não era nem produtiva a palavra que eu tava procurando. Performance. E ter esse olhar de performance, assim, até que ponto é só querer produzir, no sentido de trabalho, ou até que ponto eu tô querendo me reconectar com hobbies mesmo, sabe? Porque artisticamente falando, a parte das artes pra mim são hobbies. Enfim, é isso. Tudo partiu de um questionamento que me veio na cabeça de quem sou eu para além do meu trabalho. Essa não é, de novo, uma questão individual, mas é algo que eu tô pensando nesse momento. Cara, eu só liguei a câmera, né, e comecei a tagarelar sem parar. Mas é isso é bom. Eu queria falar sobre isso enquanto a minha cabeça ia
elaborando todos os pensamentos também. E o que me fez pensar isso foi que ontem eu terminei o meu dia de trabalho e aí eu fui pra academia como uma forma de desconectar o meu corpo, né, do meu trabalho pra eu poder entrar no modo de descanso. Porque tem a questão de eu trabalhar em casa também, acho que isso tudo acaba intensificando. Eu terminei meu dia de trabalho, fui pra academia, voltei pra casa, o Vini tinha saído pra ir no aniversário de um amigo dele, e aí eu fui lá e pedi a minha comida favorita, e aí eu fiquei assim, num estado de relaxamento muito gostosinho, porque eu coloquei uma playlist no YouTube lá, meio Disney clássicos, assim, que tava bem nostálgica, mas tava super confortável ao mesmo tempo, enquanto eu lia esse livro, inclusive. Então, eu achei que foi uma ótima forma de ir desligando o meu corpo pro descanso à noite, tanto é que eu descansei super bem essa noite, mas eu percebi que assim que eu acordei, eu nem tava 100% acordada ainda, eu tava naquele estado despertando, assim, né, entre o dormindo e o acordado, eu me peguei pensando em trabalho. E aí, quando eu realmente despertei e me dei conta daqueles pensamentos, eu fiquei, tá, mas é o meu primeiro dia de férias, eu não quero que as minhas férias sejam invadidas pelos meus pensamentos sobre trabalho, sabe? Eu quero que seja um momento de descanso, ou se for pra algum tipo de lógica de produção, que seja da produção artística, de coisas que eu gosto, enfim, manualidades. E aí foi quando eu me questionei, né? Tipo assim, mais uma vez eu vou ter que descobrir quem sou eu para além do meu trabalho. Quais as coisas que eu gosto de fazer. E lidar com esse vazio que é, um vazio barra luto, que é ter essa pausa, né? A gente não tá acostumado com pausa. A gente tá num momento em que pausas, elas não são bem-vindas, né? Eu até fiquei off, né, das redes sociais ontem. O meu celular acabou a bateria, eu fui carregar ele hoje de manhã. Até uma vizinha tinha mandado mensagem pra mim de manhã, eu não tinha visto, eu fui ver só de tarde. E eu só fiquei sabendo que a gente desceu buscar... spoiler, a gente tá fazendo mudanças aqui no quarto, por isso que eu tô aqui na cadeira. A gente tá trocando a nossa cama, e aí a gente foi buscar a base da cama, e aí ela me deu um oi, assim, pela sacada. Amanda, tudo bom? Eu te mandei minha mensagem, você viu? Aí eu fiquei... Não vi. Mas é isso, acho que esses são só pensamentos iniciais ali sobre isso. E vão ser coisas que eu vou descobrindo ao longo das minhas férias, provavelmente. Será que a gente transforma isso numa série? Ó, eu querendo produzir coisas enquanto eu deveria estar descansando. Não sei. Eu acho que eu só queria compartilhar esse pensamento que ainda tô elaborando. É isso.